Olá, pessoal! Nós vamos agora conhecer um pouco da Fenícia, mais uma civilização da Antiguidade Oriental. Então, uma sociedade importantíssima na Antiguidade Oriental, né, e muito cosmopolita. Então, vamos, olhar aqui alguns detalhes. Então, a localização geográfica, a Fenícia, né, se localizava, melhor dizendo, no atual Líbano, né, aqui no Oriente Médio, né, muito próxima à Palestina, né, à Síria e aí por diante. Então, você tem essa característica, né, da Fenícia, que é esse contato dela com o mar Mediterrâneo. Isso fez com que ela desenvolvesse uma sociedade marítima. Essa é uma característica interessante também, essa formação, né? Então vocês podem ver aqui no mapa, inclusive, as cidades de Biblos, Sidon, Tiro, né, que foram cidades comerciais importantes, né, desse período, né? Então a economia ela se baseava onde? No comércio marítimo. E a partir daí, toda a economia dos fenícios se organizava. Então é uma característica importante, né, principalmente o comércio de cedro, tanto que a bandeira do atual Líbano, né, ela tem um cedro. Então os fenícios na antiguidade, né, comercializavam cedro com todos os países todas as civilizações, melhor dizendo, do Mediterrâneo, né? Então, em pirâmides do Egito, nós encontramos, por exemplo, cedro, né, dentro das pirâmides. Então, esse cedro não era possível no deserto do Saara, ou mesmo no delta do rio Nilo, mas ele vinha ali da região do Líbano, do atual Líbano, né, onde os fenícios comercializavam essa madeira com os egípcios. Então tem essa característica. Então uma sociedade que se organizou a partir do comércio marítimo, né? E a religião, ela era politeísta, né? Eles adoravam vários deuses. E os deuses principais, então, eram El, o deus criador da terra, Astarte, esposa de El, e deusa mãe. Então, ela era uma deusa da fertilidade, né? Uma deusa que representava o feminino. Essa fertilidade não era só das mulheres, era a fertilidade da terra também, então cultuada no campo, não é? Então tinha essa característica que era muito própria, era muito comum essa característica na antiguidade, né? As deusas representarem a fertilidade, tanto das mulheres como a fertilidade da terra também. E Baal, filho de El, e Astarte, o deus das tempestades, né? Então ele tinha essa característica, ele era o deus dos trovões, das tempestades, das chuvas, né? Então geralmente também representando os rios, né? E toda essa fertilidade da água também vinha representado nesse deus que era Baal, não é? Então esses três deuses são os deuses principais, né, da religião fenícia, não é? Então vamos aqui. Na política, né, a Fenícia era formada por cidades-estado. Então é bom colocar que as cidades-estados, elas eram o quê? Elas eram independentes entre si, tá? Não havia uma ideia de nós, os fenícios, né? A gente chama de Fenícia, mas essas cidades elas eram autônomas uma das outras, tá? Elas eram independentes uma das outras. Então as cidades eram, né, Arad, Biblo, Sidon, Tiro, Ugarit, ok? Essas cidades elas eram independentes entre si, inclusive a criação de leis. Uma cidade elas tinham leis uma diferente da outra, mas uma característica que unia essas cidades é que elas eram governadas pelos armadores. Quem eram eles? Os proprietários das embarcações. Como era uma sociedade que a economia girava em torno do comércio marítimo, né,
os armadores, os donos de barcos que faziam comércio marítimo, era quem geralmente governavam as cidades. E isso era chamado de talassocracia. Certo? Então, é essa característica, então, que formava a política, né, a vida política na Fenícia. Ok? Na cultura, eles trazem uma questão muito importante inclusive, sobretudo para o mundo ocidental, porque eles foram os criadores do alfabeto fonético. O alfabeto fonético se dá ao momento que o que nós falamos é o que está escrito. Diferente, né, da Mesopotâmia, que era uma escrita cuneiforme, em forma de cunha. Diferente dos egípcios, que os hieróglifos não representavam aquilo que era falado. Então a diferença é que os fenícios vão trazer esse modelo de alfabeto, que é o que nós usamos ainda hoje. Então tem aí a letra A, né, a letra T, a letra Q, né, S, e aí por diante. Então muito do que nós usamos hoje no alfabeto, quer dizer, o nosso alfabeto foi influenciado por esse alfabeto aqui, que era o alfabeto fenício, né, que vai dar origem ao alfabeto greco-romano, né? Então essa é uma das contribuições da cultura fenícia, né, para o mundo ocidental, é a invenção, a criação do alfabeto fonético, ok? O mar Mediterrâneo. Os fenícios fizeram comércio com todo o Mediterrâneo, cretenses, gregos, egípcios, persas, hebreus, né? Então todas essas civilizações do mar Mediterrâneo, né, faziam comércio com os fenícios, tá? Havia uma relação comercial muito intensa com os fenícios, né? Após a invasão dos persas, sob o comando de Ciro II, os fenícios vão fundar Cartago no norte da África, tornando-se um importante centro comercial da antiguidade. Isso fica na atual Líbia, né, no norte do continente africano, também no mar Mediterrâneo. No entanto, né, essa cidade, Cartago, ela vai ser conquistada pelos romanos em aproximadamente mais ou menos em 140 antes de Cristo. E aí o momento que os fenícios são definitivamente dominados, né? E os romanos estavam naquele período no processo de expansão da Roma, né? No processo de transição entre uma república para um império, que a gente vai conhecer mais tarde como Império Romano. Ok? Então é isso, pessoal. Aqui, né, nessa aula, é uma passagem, né, de conceitos, de pontos básicos do que a gente precisa saber sobre a Fenícia, né, sobre a civilização da Fenícia. São essas características que a gente apresentou para vocês, ok? Então nossa aula fica por aqui. Um abraço a todos e até mais.